A proclamação da República do Brasil foi um acontecimento histórico que marcou o fim do regime monárquico e o início do regime republicano no país. Esse fato aconteceu em 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, então capital do Império. Foi liderada pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que contou com o apoio de militares e civis insatisfeitos com a política imperial. As principais causas da proclamação da República foram a crise da monarquia, que não conseguia atender às demandas e aos interesses de diferentes grupos sociais, como os militares, os cafeicultores, a Igreja Católica e os abolicionistas. Também teve a influência das ideias republicanas e positivistas, que defendiam um governo democrático, laico e progressista, baseado na ciência e na ordem. A pressão dos Estados Unidos, que tinha interesse em expandir sua influência na América Latina e viam a monarquia como um obstáculo. As principais consequências da proclamação da República foram a instalação de um governo provisório chefiado por Deodoro da Fonseca, que promulgou uma nova Constituição em 1891, estabelecendo o federalismo, o presidencialismo e o voto direto. Teve também a expulsão da família imperial do Brasil, que partiu para a Europa 2 dias após o golpe. A consolidação do poder dos cafeicultores paulistas e mineiros, que dominaram a política nacional durante a Primeira República, em 1889 a 1930, conhecida como República Velha ou República do Café com Leite. Manuel Deodoro da Fonseca foi um político e militar brasileiro, o primeiro presidente do Brasil. Ele nasceu em Alagoas no dia 5 de agosto de 1827, em uma família de tradição militar, e seguiu a carreira das armas. Participou também de várias campanhas militares durante o Império, como a Revolução Praieira, a Guerra do Paraguai e o Cerco de Montevidéu. Em 1889, liderou o golpe de Estado que derrubou a monarquia e proclamou a República no país. Deodoro assumiu a chefia do governo provisório, que promoveu várias mudanças políticas, sociais e econômicas, como a separação entre igreja e Estado, a instituição do casamento civil, a reforma do Código Penal e do Código Comercial, além da convocação do Congresso Constituinte. Em 1891, foi promulgada a primeira Constituição Republicana do país, que estabeleceu o federalismo, o presidencialismo e o voto direto. Deodoro foi eleito presidente pelo Congresso, mas enfrentou forte oposição dos setores federalistas e dos militares. Em meio a uma crise política, dissolveu o Congresso e decretou estado de sítio. Diante da ameaça de uma revolta naval, renunciou à presidência em 23 de novembro de 1891. Deodoro morreu no ano seguinte, em 23 de agosto de 1892, no Rio de Janeiro, vítima de uma crise respiratória. Ele é considerado um dos personagens mais importantes da história do Brasil, por ter sido responsável pela transição do regime monárquico para o regime republicano. As principais realizações de Deodoro da Fonseca como presidente foram promover a separação entre igreja e Estado, garantindo a liberdade religiosa e o casamento civil no Brasil, instituir a reforma do Código Penal e do Código Comercial, modernizando as leis brasileiras, convocar o Congresso Constituinte, que elaborou a primeira Constituição Republicana do país em 1891, estabelecer o federalismo, o presidencialismo e o voto direto como princípios da República Brasileira, reconhecer a bandeira nacional como símbolo da nação, mantendo as cores verde e amarela do Império. Também criou o Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, visando ao desenvolvimento econômico do país. Incentivar a imigração europeia, especialmente a de italianos, para suprir a demanda de mão de obra nas fazendas de café. Já os principais desafios enfrentados por Deodoro da Fonseca como presidente foram a crise econômica, causada pela política financeira conhecida como encilhamento, que provocou especulação, inflação, falência de bancos e empresas e desvalorização da moeda. Teve também a resistência dos grupos monarquistas, que tentaram restaurar o império e contestaram a legitimidade da república. A oposição dos setores federalistas, que defendiam maior autonomia para os estados e criticavam a centralização do poder nas mãos do presidente. A insatisfação dos militares, que se sentiam traídos por Deodoro, que não seguiu os princípios positivistas e autoritários que eles defendiam. A pressão do Congresso Nacional, que exigia a elaboração de uma nova Constituição para o país e entrava em conflito com o Executivo sobre questões
como a religião oficial, o voto e a forma de governo. Todos esses desafios levaram Deodoro a adotar medidas autoritárias e impopulares, como o fechamento do Congresso Nacional, a decretação do estado de sítio, a censura à imprensa e a repressão aos opositores. Essas medidas provocaram uma forte reação de diversos setores da sociedade, que se uniram para exigir a renúncia de Deodoro. Diante da ameaça de uma revolta naval liderada pelo almirante Custódio de Melo, Deodoro renunciou à presidência em 23 de novembro de 1891, sendo ele sucedido por seu vice, Floriano Peixoto. E é isso por enquanto, meus amigos. Ajude o canal a crescer deixando seu like e compartilhando este vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!